Daí, pessoal, mais uma resolução. Um hexágono regular tem lado de comprimento 1. A soma dos quadrados de todas as suas diagonais é... Então, ele não quer a soma simplesmente das diagonais, ele quer a soma dos quadrados das diagonais. Então, eu preciso pegar cada diagonal, elevar ao quadrado e depois efetuar a soma. Bom, a primeira preocupação que eu vou fazer aqui é o cálculo dessas todas diagonais. Antes disso, eu vou acrescentar na lâmina aí duas figuras de hexágonos para facilitar os cálculos, né, na hora da determinação do tamanho das diagonais. Então eu vou acrescentar aqui duas figuras para ajudar no entendimento resolutivo. Então tá aí, ó, acrescentei duas figuras e agora eu vou fazer o cálculo do número total de diagonais do hexágono. Então, o número de diagonais, do hexágono, assim como qualquer polígono convexo. Para qualquer polígono convexo é obtido fazendo-se o número de lados multiplicando pelo número de lados menos 3 e dividindo isso por 2. Rapidamente, por que essa fórmula funciona assim? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o vértice A, ele não faz diagonal com o B, que é seu vizinho, e nem com o... Deixa eu colocar aqui, A, B, C, D, E e F. Então, o A não faz vértice nem com o B e nem com o F. E nem com ele mesmo. Então, eu preciso descontar aqui, ó, três vértices. Ele próprio, o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Então, por isso que é N vezes N menos 3. Então, esse menos 3 significa isso. Por que divide por 2? Porque se eu fizer aqui a diagonal A até D, quando eu chegar nesse vértice e for determinar suas diagonais, esse D até A, ó, já foi contado, já foi estabelecido. Então, D igual a e A igual a D, por isso eu tenho que dividir por 2. Então, basicamente, é isso que acontece por ocasião do uso dessa expressão, ok? Bom, então aqui está a fórmula. Vou fazer aqui, então, substituindo já o número de lados do hexágono é 6, vezes, se aqui o N, ó, é 6, 6 menos 3 dá 3. Então, eu tenho 6 vezes 3 divide por 2. 6 vezes 3, 18 por 2, 9. Então, o número de diagonais do hexágono é 9. Então, eu vou descobrir o tamanho da diagonal, vou elevar ao quadrado e multiplicar por 9. Mas aí acontece uma situação, que as diagonais do hexágono elas não têm todos o mesmo tamanho. Então, por isso eu fiz aqui dois desenhos. Então, eu tenho uma diagonal, por exemplo, aqui, ó, do vértice A, B, C, D, E e F. Por exemplo, a diagonal que vai desde o A até o vértice E tem um tamanho, mas do vértice A até o vértice D, olha só, dá para perceber que tem tamanho diferente. Então, eu tenho dois tamanhos de diagonais. Eu tenho aqui, ó, as diagonais que tem um vértice de espaço entre o outro, ó, entre A e E eu tenho o F de espaço. Por exemplo, ó, de A até C eu tenho aqui também o B de espaço. Então eu tenho um vértice de espaço e tenho as vogais que têm dois vértices de espaço, que seria, por exemplo, ó, daqui até aqui, ó. Essa diagonal tem dois vértices de espaço. Essas vogais que têm dois vértices de espaço, elas passam pelo centro e são numa quantidade de 3. Aqui, ó. E daqui até aqui, ó. Então são 3 diagonais que passam pelo centro. Vamos pensar agora o seguinte, ó. Eu tenho 3 diagonais que passam pelo centro, que são as maiores. E tenho as outras 6, as diagonais menores. Então, deixa eu organizar esse raciocínio aí para ti. Aqui eu tenho a diagonal, que eu vou chamar de diagonal menor, Dzinho. E daqui do A até o vértice D, deixa eu completar todos aqui, A, B, C, D, E e F. Do A até o D,
eu tenho aqui a diagonal que eu vou chamar de diagonal maior, passa pelo centro. Aqui então eu tenho 3 diagonais que passam pelo centro. E as outras 6 diagonais, elas serão menores, né? Serão com um vértice só de espaço entre os dois vértices que vão fazer a ligação para formar a diagonal. Então agora eu preciso do tamanho dessas duas diagonais. Observa que essa diagonal aqui menor, ela funciona como a altura do hexágono. E a altura do hexágono, vou fazer um rascunho aqui, ó. A altura do hexágono é igual a lado raiz quadrada de 3. Por que isso? Porque rapidamente aqui, ó, eu percebo que se trata de duas alturas aqui, ó, de triângulos equiláteros. Cada altura de triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Cada altura, cada pedacinho aqui, ó. Como são 2, eu multiplico isso por 2, corto 2 com 2, me sobra L raiz de 3. Então, eu sei que a altura do hexágono é L raiz de 3, e isso significa também o tamanho da diagonal menor. Então, essa diagonal menor, que é lado raiz de 3, o lado ele me deu que tem comprimento 1, 1 vezes raiz de 3, que é a raiz de 3. Então, o quadrado diagonal ao quadrado vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, cancela d ao quadrado igual a 3. Então, eu tenho d ao quadrado igual a 3 para essas diagonais. Quantas são? São 6. Então, vou fazer aqui, ó, 6 vezes os quadrados, que são 3. 6 vezes 3. E aí eu já tenho 18. Isso se refere às diagonais pequenas. Agora, as diagonais grandes, que são 3 diagonais. Então, são 3 vezes alguém. A diagonal maior, olha só, a diagonal maior, que é essa aqui, ó, no segundo desenho, ela pode ser obtida fazendo-se aqui uma relação da divisão do hexágono em triângulos equiláteros. É uma coisa bastante comum que se faz em hexágono regular. Ó. Vou dividir aqui. Ó. Então aqui eu tenho 6 triângulos equiláteros. E a diagonal, lembra, né, que a diagonal ela é esta linha aqui, ó, é o que eu quero, diagonal maior, ó, esta linha. Se tu observar, ó, esta linha, ela equivale a 2. Por quê? Porque aqui eu tenho um lado do hexágono, aqui também é 1, aqui é 1, aqui é 1, todo mundo aqui será 1, porque esses triângulos são equiláteros. Aqui é 1 também. Portanto, essa linha AD, essa diagonal AD, ela vai medir 1 mais 1, 2. Então, eu sei que a diagonal maior é igual a 2 lados do hexágono. Então, a diagonal maior, 2 vezes 1, 2. Então, diagonal ao quadrado é 2 ao quadrado. E o valor do quadrado dessa diagonal maior é igual a 4. Como são 3, né? Ele quer então a soma de todos os quadrados das diagonais. 3 vezes 4. Eu tenho 3 diagonais dessas. Deixa eu botar elas aqui para te ver. Para que tu perceba que tem esta. E aqui tem a terceira. Então, são 3 diagonais medindo 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, 3 vezes 4. 3 vezes 4 igual a 12. Como ele quer a soma de todos os quadrados, 18 mais 12, 30. E aí eu fico com a alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita no canal e até a próxima.